Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo à nossa leitura bíblica diária. Gente, hoje já é 1º de agosto e hoje nós vamos ler os seguintes textos. Segundo Crônicas, capítulo 30, versículo 1, até segundo Crônicas, capítulo 31, versículo 21. Depois nós vamos a Romanos, capítulo 15, versículos de 1 até o 22. Depois leremos Salmo de número 25, versículos de 1 até o 15. E depois fecharemos com Provérbios, capítulo 20, versículos 13, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1. O rei Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e escreveu cartas para o povo de Efraim e Manassés. Convidou todos a virem ao templo do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa um mês depois da data estabelecida. Não conseguiram celebrá-la na data prescrita, porque não havia como purificar sacerdotes em número suficiente até esse dia, e o povo ainda não tinha se reunido em Jerusalém. Esse plano para celebrar a Páscoa pareceu bom ao rei e a toda a comunidade. Assim, fizeram uma proclamação em todo o Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, convidando todos a virem a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Fazia tempo que essa festa não era celebrada por um grande número de pessoas, como a lei exigia. Por ordem do rei, mensageiros foram enviados a todo Israel e Judá. Levaram cartas que dizia: Ó israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para que ele se volte para nós, os poucos que sobrevivemos à conquista pelos reis assírios. Não sejam como seus antepassados e parentes, que foram infiéis ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e se tornaram objeto de desprezo, como vocês mesmos podem ver. Não sejam teimosos, como eles foram, mas submetam-se ao Senhor. Venham a esse templo que ele consagrou para sempre. Adorem o Senhor seu Deus, para que sua ira ardente se desvie de vocês. Pois, se voltarem para o Senhor, seus parentes e seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que os capturaram e voltarão a essa terra. Pois o Senhor seu Deus é cheio de graça e compaixão, não os rejeitará se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e Manassés, e até o território de Zebulon, mas a maioria do povo riu e zombou deles. Contudo, alguns de Azer, Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Ao mesmo tempo, a mão do Senhor estava sobre o povo da terra de Judá, dando-lhes um coração para obedecer às ordens do rei e de seus oficiais, conforme a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão se reuniu em Jerusalém no 2º mês, para comemorar a festa dos pães sem fermento. Começaram a trabalhar e removeram os santuários idólatras de Jerusalém. Também removeram todos os altares de incenso e os jogaram no vale de Cédron. No 14º dia do 2º mês, o povo abateu o cordeiro pascal. Isso deixou os sacerdotes e levitas envergonhados. Por isso, se purificaram e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Tomaram seus lugares no templo, conforme a lei instruída, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas trouxeram sangue dos sacrifícios para os sacerdotes
que os aspergiram sobre o altar. Visto que muitas pessoas não haviam se purificado, os levitas tiveram que abater para ela outro cordeiro pascal, a fim de consagrá-las ao Senhor. A maioria dos que vieram de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulão não havia se purificado, mas o rei Ezequias orou por eles e foi permitido que comessem a refeição pascal, embora isso fosse contrário aos requisitos da lei. Pois Ezequias orou que o Senhor, que é bondoso, perdoe aqueles que resolveram buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, mesmo que não estejam devidamente purificados conforme os padrões do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Então, os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. A cada dia, os levitas e os sacerdotes louvavam o Senhor com instrumentos ressoantes. Ezequias elogiou todos os levitas pela aptidão que demonstraram no serviço do Senhor. A celebração prosseguiu por 7 dias. Apresentaram ofertas de paz e o povo agradeceu ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Toda a comunidade resolveu continuar a festa por mais 7 dias, de modo que celebraram com alegria por mais uma semana. Gente, isso aqui era um culto a Deus. Então, vejam, já 21 dias de culto. Você já pensou um culto começar e demorar 21 dias para terminar? E regado a vinho, bebida, que a bênção era grande. Ezequias, rei de Judá, deu à comunidade 1000 novilhos e 7.000 ovelhas para as ofertas, e os oficiais deram 1000 novilhos e 10.000 ovelhas e cabras. Nesse meio tempo, os outros sacerdotes se purificaram. Toda a comunidade de Judá se alegrou, incluindo os sacerdotes, os levitas e todos os que vieram da terra de Israel. Os estrangeiros residentes em Jerusalém que vieram para a festa e todos que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois a cidade não viu uma celebração como essa desde os dias de Salomão, filho do rei Davi. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e Deus, de sua santa habitação nos céus, ouviu sua oração. Capítulo 31. Quando a festa terminou, os levitas que haviam participado saíram pelas cidades de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés e despedaçaram todas as colunas sagradas, derrubaram os postes de Azerá e removeram os santuários e altares idólatras. Depois disso, voltaram para suas cidades e casa. Ezequias organizou os sacerdotes e levitas em divisões para oferecerem os holocaustos e as ofertas de paz e para servirem, darem graças e louvarem ao Senhor junto às portas da habitação do Senhor. O rei também contribuiu pessoalmente com animais para os holocaustos diários da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas anuais prescritas pela lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxesse uma parte de seus bens para os sacerdotes e levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. Quando os israelitas souberam dessa exigência, responderam generosamente e trouxeram a primeira porção de seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram uma grande quantidade, o dízimo de tudo que haviam produzido. Os habitantes de Israel que tinham se mudado para Judá e os próprios habitantes de Judá trouxeram o dízimo do gado, das ovelhas, bem como das coisas que haviam sido consagradas ao Senhor, seu Deus, e juntaram tudo em vários montões. Começaram a amontoar as ofertas no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e seus oficiais viram esses montões, agradeceram ao Senhor e ao seu povo de Israel.
De onde veio tudo isso? Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas. Azarias, o sumo sacerdote da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer as ofertas para o templo do Senhor, temos alimento suficiente e ainda tem sobrado muito. O Senhor abençoou seu povo e tudo isso é o que sobra. Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor. Quando estavam prontos, o povo trouxe fielmente as ofertas e os dízimos e os objetos sagrados para serem usados no templo. O levita Conanias foi encarregado desses depósitos e seu irmão Simei era seu auxiliar. Os supervisores subordinados a eles eram Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquia, Maate e Benaia. As nomeações foram feitas pelo rei Ezequias e por Azarias, o principal encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, guarda da porta do leste, foi encarregado de distribuir as ofertas voluntárias feitas a Deus, as contribuições e os objetos consagrados ao Senhor. Seus assistentes fiéis eram Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias. Distribuíram as ofertas entre as famílias dos sacerdotes em suas cidades, de acordo com suas divisões, e repartiam por igual entre idosos e jovens. Distribuíram as ofertas a todos os homens e meninos de 3 anos para cima, que constavam dos registros genealógicos. A distribuição incluía todos os que vinham ao templo do Senhor para realizar suas ofertas diárias, de acordo com suas divisões. Repartiam as ofertas entre os sacerdotes que estavam listados nos registros genealógicos de acordo com suas famílias, e entre os levitas de 20 anos para cima, anotados de acordo com suas tarefas e divisões. Também entregavam porções de alimento às famílias de todos que estavam listados nos registros genealógicos, incluindo as crianças pequenas, as esposas, os filhos e as filhas, pois toda a comunidade havia sido fiel ao se purificar. Quanto aos sacerdotes, os descendentes de Arão, que viviam nos campos ao redor das cidades, foram nomeados homens para distribuírem porções a todos os sacerdotes e a todos os levitas listados nos registros genealógicos. Assim, o rei Ezequias organizou a distribuição em todo o Judá e fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Em tudo que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou seu Deus de todo o coração. Como resultado, foi muito bem sucedido. Olha aí a bênção, né, de você seguir e obedecer a Deus. Tá vendo só? Vamos agora lá no Novo Testamento, Romanos capítulo 15, versículos de 1 até o 22. Vamos lá finalizar esse livro. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos, diz Romanos capítulo 15, versículo 1. Versículo 2. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo, pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas.
e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também: alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda: louvem o Senhor, todos vocês gentios, louvem-no todos os povos. Em outra parte, o profeta Isaías disse: virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os enche inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete, pois pela graça de Deus sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo tem feito por meio de meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me gloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito Santo. Assim, apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até Ilírico. Sempre me propus a anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para construir sobre alicerce alheio, pois conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado a visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Vamos voltar ao Antigo Testamento, livro dos Salmos, Salmo de número 25. Ó Senhor, a ti entrego minha vida. Confio em ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota. Quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho a esperança, a minha esperança a todo dia. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e do teu amor, que tens mostrado desde tempo antigo. Não te lembres dos pecados e da rebeldia de minha juventude. Lembra-te de mim, segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam. Guia os humildes na justiça e ensina-lhes o seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade, e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem, e ele lhes ensina com sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra meus pés das armadilhas. Provérbios capítulo 20. Um pouquinho para frente, vamos ler os versículos 13, 14 e 15. Provérbios 20, 13, diz assim: se você ama o sono, acabará pobre. Mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento. Olha aí. O comprador pechincha e diz: não vale nada, mas depois conta vantagem de seu bom negócio.
As palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grandes quantidades de ouro e rubis. Esta é a palavra de Deus, que ela possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus. Alô? Paz.